É só você falar, eu quero sair do Brasil, e já te chamam de vira-lata. Mas o rótulo não é o problema não. O problema real é, de onde vem essa vontade? Porque se você sair por raiva, cansaço ou comparação, você vai trocar de país e continuar preso na mesma infelicidade. Pois é, eu já vi isso acontecer em 5 países diferentes, mas tem um motivo que funciona. Nesse vídeo eu vou desenhar as 4 origens aqui dessa vontade no quadro, para você descobrir qual que é a sua. E no final eu vou te dar de presente 3 perguntas que ninguém te faz, mas que definem se você vai dar certo aqui fora ou não. Então, ó, fica até o final. Porque de um lado tem quem fala assim, o Brasil não presta, lá fora tudo funciona, tudo de fora é melhor. Mas isso é muito raso, isso daí é comparação preguiçosa, na boa. E sim, pode ser uma forma aí de síndrome de vira-lata quando o pessoal pensa assim. Mas do outro lado, tem quem fala também que se você critica o Brasil, você odeia o Brasil. Se quer sair é porque se acha melhor que os outros. E se você pensa em morar fora, você tá traindo a sua origem. E isso também é raso, porque pega uma decisão enorme que envolve família, dinheiro, segurança, carreira, filhos, saúde mental, pertencimento e futuro e transforma tudo em uma ofensa. Olha só, mudar de país não é o Brasil contra o resto do mundo não. Não é uma disputa para provar quem ama mais a bandeira. É uma decisão sobre que vida que você quer viver. E essa é uma conversa muito mais séria do que amar ou odiar o Brasil, pô. E a pergunta que você deve fazer é essa daqui, ó. Presta atenção. A vida que você quer construir ainda cabe na realidade que você vive aí hoje? Então, ó, guarda essa frase porque eu vou voltar nela no final, tá? Mas aqui vem a parte que muita gente se engana. Querer sair do Brasil não te transforma automaticamente num vira-lata não. Só que também não te faz automaticamente a única pessoa esclarecida do bairro, também não. O ponto não é defender ou condenar a vontade de sair. Então, ó, vamos sair da opinião e colocar isso no papel? Vamos lá? Porque se você não entende o que tá motivando a sua vontade de sair, você pode chamar de plano aquilo que no fundo ainda é só uma ferida aberta. Então, ó, bora pro quadro? A gente vai falar agora das 4 origens aqui da sua vontade de sair. Eu gosto de separar essa vontade de sair em 4 origens possíveis. E a primeira delas é a fuga. A fuga. A fuga é quando você só sabe do que você quer sair. Violência, instabilidade, política, trânsito, cansaço, a sensação de estar sempre se defendendo. E tudo isso pode ser real, tá? Eu não tô diminuindo isso. Mas se você só sabe do que você quer fugir, você ainda não tem um projeto, você tem só um incômodo. Incômodo, ele pode ligar o motor, mas ele não pode dirigir o carro. Pensa nisso. E a segunda origem, ela é a rejeição. A rejeição é quando a pessoa ela começa a transformar tudo que é brasileiro em defeito. A comida, o jeito de falar, a cultura, a família, a história, o sotaque. Aí, isso daqui não é uma decisão madura, é só uma tentativa de amputação da sua própria história, da sua própria origem. E ninguém constrói uma vida saudável tentando cortar a própria raiz com raiva. Você pode muito bem sair, crescer, mudar, escolher outro país, mas se pra fazer isso você precisou odiar tudo que veio antes, talvez você não esteja livre. Talvez você só esteja brigando com a sua própria sombra. O que você acha, hein? Concorda? E aí vem a terceira origem. A terceira origem, ela é a comparação. Essa daqui é a comparação rasa, e essa infelizmente é muito comum hoje em dia, tá? Porque a pessoa, ela vê uma rua limpa aí, um lugar seguro, um salário convertido em reais, ou um brasileiro sorrindo no Instagram, numa cidade europeia no verão, linda. Aí pensa, é isso, achei meu lugar. Mas calma, calma, tá? Olha só. País em vídeo é vitrine. Vida real é a terça-feira comum. E é nessa terça-feira comum que muita decisão bonita começa a quebrar, tá? E eu já falei sobre isso aí nesse vídeo aqui, ó, que tá aqui ó, no card aqui, tá? Mas calma que ainda tem muita coisa pra gente falar. Depois você assiste esse vídeo. Porque a pergunta não é se o país ele parece bonito no vídeo, ou se você gostou de turistar lá naquela sua viagem dos sonhos. A pergunta é se a sua vida ela ficaria coerente lá quando não tiver mais novidade. Depois de 1 ano e meio que você tivesse mudado. Quando tiver inverno, saudade, idioma, conta, burocracia, solidão, recomeço, como é que você vai ficar? Ainda vai estar amando aquele lugar? Porque morar fora não é só pousar no aeroporto não. Morar fora é sustentar uma rotina. Então ó, pensa nisso, tá? E agora tem a
quarta origem, que a quarta origem ela é a construção. Essa daqui, a construção, é quando você consegue dizer eu quero sair porque eu busco mais segurança, eu quero mais previsibilidade, mobilidade, carreira, educação para os meus filhos, experiência internacional, liberdade ou uma vida mais alinhada com os meus valores. Você percebe a diferença? A fuga, olha só, presta atenção aqui, ó. A fuga, ela olha pro problema. A rejeição, ela olha com raiva a sua origem. E a comparação, ela fica olhando para a vitrine dos outros. Mas a construção, ela olha para a vida que você quer criar, com clareza, propósito e pé no chão. Percebeu? E se esse mapa aqui ele já te ajudou a colocar nome em algo que você só sentia, então pô, faz um favor aí, dá um like no vídeo. Assim eu sei que esse tipo de conversa mais madura, sem fantasia, sem gritaria e com o pé no chão faz sentido pra você. Então ó, valeu hein, obrigado. Mas esse mapa aqui ele fica ainda mais forte quando ele sai do quadro e ele entra na vida real. Porque uma coisa é falar da boca pra fora que sair do Brasil na rejeição. Outra coisa é viver a realidade de uma saída que mistura oportunidade, medo, perda e crescimento tudo ao mesmo tempo. E eu vivi isso na pele de tudo que é jeito, porque eu já saí do Brasil no amor, mas também já saí na dor. E isso pode te ajudar, tá? Porque essa diferença, ela muda completamente a forma como você entende uma mudança internacional. Quer ver? Quando eu fui pra França com 19 anos, a sensação ela era muito de descoberta. Eu vinha da periferia de São Paulo, de uma realidade onde morar fora não era uma coisa tão óbvia assim, sabe? E de repente eu tava lá estudando na Europa, conhecendo gente de vários países, aprendendo um idioma novo, viajando e vendo o mundo abrir na frente dos meus olhos. Aquilo não era ódio do Brasil, claro que não era. Muito pelo contrário, era um horizonte novo que eu começava a enxergar. Era a sensação de que existia muito mais vida possível do que aquela que eu conhecia até então. E é por isso que eu falo tanto que explorar o mundo é descobrir a si mesmo, porque pela minha experiência, tá? Cada país onde eu morei não me mostrou só um lugar novo, me mostrou uma versão diferente de mim mesmo. E eu tenho certeza que isso vai acontecer com você também. Só que depois que eu voltei pro Brasil, e essa parte é importante, tá? Porque eu não voltei assim pensando assim, ai que horror, voltei pro Brasil. Não foi assim. Teve readaptação sim, teve choque cultural reverso, teve dificuldade, teve tudo isso. Mas eu também vivi fases maravilhosas aí no Brasil. Eu tive a oportunidade na época de me mudar e morar no Rio de Janeiro. Eu gostei demais do Rio. Eu tinha trabalho, tinha vida, tinha planos, tinha uma rotina que fazia sentido pra mim naquela fase. Eu não tava ali tentando fugir do Brasil a qualquer custo não, muito pelo contrário, tá? Eu achava que eu finalmente tinha encontrado o meu lugar no mundo, sabia? Pois é. E aí veio a China. Olha, eu tava no Rio, eu gostava da vida que eu tinha e a empresa precisou de mim de um projeto lá do outro lado do mundo. E não foi aquela cena bonitinha de filme não, tá? Ah, agora eu vou realizar meu grande sonho de morar na China. Não, né? Não foi assim. Eu fui com o peito apertado, cara. Eu chorei no avião. Isso é verdade, a história é real. E não era lágrima bonitinha de filme, não. Era a sensação de que eu tava perdendo uma vida que eu gostava tanto. Sabe? Era uma sensação assim de estar sendo arrancado de um lugar que eu adorava. Não foi legal. E olha, eu conto isso pra você porque essa história, ela quebra completamente essa ideia do vira-lata. Ela mostra que sair do Brasil nem sempre é rejeição, nem sempre é complexo de vira-lata, como eu já ouvi diversas vezes aqui nos comentários aqui desse canal mesmo, tá? Porque às vezes é oportunidade, às vezes é carreira, às vezes é relacionamento, às vezes é família, às vezes é uma fase da vida, às vezes é uma escolha difícil com coragem e tristeza no mesmo pacote. Pois é, e mesmo com todo aquele drama lá da época da minha mudança pra China, acabou sendo uma viagem pra mim transformadora, uma mudança maravilhosa, porque eu conheci a minha esposa lá, eu vivi uma cultura completamente diferente, viajei pela Ásia, pela Oceania, eu aprendi muito sobre adaptação. Mas eu não entrei naquele avião como alguém que odiava o Brasil, muito pelo contrário. Eu entrei como alguém atravessando uma fase complexa da vida. E muitas mudanças internacionais, elas são isso também. Não é uma fase bonita, é uma travessia. E se você quer pensar sua mudança nesse nível, antes do visto, antes da euforia e antes de um arrependimento caro, então faz um favor pra você mesmo, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte aqui da nossa colmeia, beleza? Se inscreve aí! Ó, mas a minha história, ela não é resposta para sua decisão não. Ela só mostra que a decisão ela pode ser mais complexa do que um rótulo aí de vira-lata. E agora vem a parte mais importante aqui desse vídeo, tá? As 3 perguntas para você começar a entender se a sua vontade de sair ela tá mais perto de fuga, rejeição, comparação ou construção. E a terceira pergunta, ela pode ser a mais simples, mas talvez seja a mais perigosa e a mais difícil de responder. Vamos lá? Primeira pergunta, se o Brasil melhorasse amanhã, você ainda tinha vontade
vontade de viver uma experiência internacional? Olha, pensa com calma, tá? Porque se a resposta for não, que eu só quero sair porque eu não aguento mais aqui, talvez a sua vontade ela esteja muito ligada ao alívio. E alívio ele é importante, sim. Eu entendo isso, tá? Mas alívio sozinho ele não é projeto de vida. Agora, se a resposta for mesmo que o Brasil melhorasse, eu ainda teria vontade de viver uma outra cultura, um outro idioma, uma outra carreira, um outro ritmo, outra experiência, aí talvez exista algo mais aí mais profundo. Mas talvez não seja só fuga, talvez seja construção. Vamos lá. Segunda pergunta. Você consegue falar do Brasil com honestidade sem transformar tudo em lixo? É isso mesmo que eu te perguntei. Porque, veja só, tá? Pela minha experiência, quando uma pessoa ela precisa humilhar o Brasil para justificar a saída, geralmente tem raiva demais dirigindo essa decisão aí. E raiva, ela pode até tirar você do lugar, mas ela não sustenta uma vida fora não. A raiva, ela é o combustível de arrancada, mas não de estrada. E chegamos na terceira pergunta. Olha só, essa eu quero ver se você responde direito, hein? Vamos lá? Ó, com honestidade, tá? Você sabe o que você quer construir fora ou você só sabe o que você quer deixar pra trás? Olha, essa pergunta aqui, ela é capciosa, ela é perigosa, porque muita gente sabe listar tudo que não aguenta mais aí do Brasil, mas não sabe dizer que tipo de rotina quer viver, não sabe quais valores quer priorizar, não sabe quais riscos aceita correr, não sabe se quer sair por carreira, segurança, família, liberdade, uma mistura de tudo isso. E quando você não sabe isso, qualquer vídeo te convence, qualquer ranking te confunde e qualquer comentário te derruba. E é por isso aqui que eu sempre volto para essa ideia aqui, que não existe o lugar perfeito, mas existe o lugar certo para o momento de vida que você se encontra. E para descobrir esse lugar, você precisa entender primeiro qual que é o seu momento. Não o momento do influenciador, eu daqui, né? Não o momento do seu amigo, não o momento da família que deu certo no Canadá, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos. O seu momento. E se você respondeu essas perguntas e percebeu que a sua dúvida não é só para qual país que eu vou, mas por que eu quero sair, o que tá me travando, talvez a sua próxima etapa seja organizar essa decisão com mais profundidade. E é exatamente para isso que existe a mentoria Sair do Brasil com Clareza. Não é consultoria de visto, não é lista de país perfeito, é para quem tá na fase de organizar motivação, direção, travas e o próximo passo. Se fizer sentido para você, pro seu momento, o link tá na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha, no fim, querer sair do Brasil não te faz melhor de quem fica. E ficar no Brasil não te faz mais digno do que quem sai, não. A maturidade, ela não tá no CEP, ela tá no motivo, ela tá no critério, ela tá na honestidade da decisão. Porque você pode fugir indo embora, mas você também pode se esconder ficando. Você pode construir saindo e pode construir também ficando. Então agora, responde com sinceridade essa pergunta aqui, ó. Um bônus pra você. Qual decisão combina com a vida que você quer construir agora? Então, não deixa ninguém transformar uma decisão tão profunda como essa numa ofensa tão rasa, né? Porque querer sair do Brasil não significa odiar o Brasil. Às vezes significa que você finalmente começou a levar a sério o seu próprio futuro. Agora, tem uma pergunta ainda mais perigosa, tá? Porque talvez você tenha assistido esse vídeo e esteja pensando assim, ó. Tá, então talvez eu não odeie o Brasil. Talvez eu só quero construir uma outra vida. Mas cuidado, porque às vezes o que parece projeto de vida é só um cansaço acumulado. E quando você confunde cansaço com plano, qualquer país começa a parecer solução. Então faz o seguinte, ó, clica nesse vídeo aqui, ó, onde eu te mostro como saber a diferença entre a vontade verdadeira de morar fora e aquele desejo de simplesmente sumir, descansar, respirar e parar de sofrer. Porque se você errar nisso, você pode trocar de país e continuar carregando o mesmo cansaço na mala, tá? Então, ó, clica aqui e te vejo lá, hein? Fui!